Olá, Ludmila por aqui e esse é o Prosa em Família. Terça-feira, friozinho, dia de vídeo novo no canal. Eu e a Larissa seguimos gravando separadamente e no nosso último encontro falamos um pouco sobre empatia e autoempatia como pilares centrais da comunicação não violenta. E no vídeo de hoje, seguindo a série sobre esse tema, a gente vai falar um pouco sobre os 4 passos, as 4 etapas da comunicação não violenta. Como a gente já falou em outra ocasião, a comunicação não violenta ela não pode ser entendida como uma teoria, uma filosofia. Na verdade, nada mais é do que uma proposta de comunicação diferente, uma mudança de percepção. E para facilitar, ela foi sistematizada nesses 4 passos. É o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. O primeiro deles é observar sem julgar. E pode parecer que a gente já faz isso naturalmente, mas não. A nossa linguagem ela é muito impregnada de julgamento, de preconceito, e a gente faz isso no automático, muitas vezes sem ver. Observa o tanto de adjetivo que a gente usa para qualificar os sujeitos envolvidos numa situação. Pensa numa situação do seu dia a dia, comum. No trânsito, uma pessoa te passa raiva, o que você vai falar? Ah, que lerda, barbeiro. Então a gente está o tempo todo adjetivando as pessoas e as situações que acontecem conosco. E isso nada mais é do que expressar a nossa opinião e nosso julgamento a respeito do fato, que é o que a CNV nos pede, nos propõe a não fazer. Então o primeiro ponto seria esse, observar sem julgar. O segundo ponto é identificar como eu me sinto diante de uma determinada situação. E aqui eu acho que cabe a gente distinguir primeiro emoção de sentimento. Emoção é uma reação física do nosso corpo, né? Não é algo que a gente controle. Sentimento não. Sentimento é uma decodificação que a parte racional do nosso cérebro faz sobre essa emoção, que é quando a gente atribui interpretação, significado, quando a gente nomeia essa sensação. E nesse caso, ele pode ser sim gerenciado. O que normalmente acontece é que as nossas comunicações, os nossos diálogos, eles são tomados pela emoção. Primeiro porque é muito difícil para a maioria das pessoas falar daquilo que sente, principalmente quando esse sentimento envolve dor, culpa, arrependimento. Então a emoção ela funciona um pouco para blindar o que a gente sente de verdade. Porque é difícil a gente conseguir identificar esses sentimentos. E aí, a gente usar uma linguagem adequada diante desses sentimentos dentro do processo comunicacional, ela vai fazer toda a diferença para o sucesso ou não desse diálogo. Então, quando eu tô com raiva, mas eu consigo, depois de processar dessa raiva, entender o meu sentimento, eu adoto uma linguagem adequada para tratar com o meu interlocutor que não seja carregada de violência e que não transmita essa minha emoção. Então, é o segundo passo da proposta da comunicação não violenta. O terceiro e talvez o mais difícil é a gente identificar as nossas necessidades e as necessidades do que estão à nossa volta. O que normalmente acontece? A gente confunde estratégia, preferência com necessidade. Então, uma coisa é aquilo que eu preciso. E outra é a forma que eu escolho para atender essa necessidade. Então, um exemplo, eu estou com fome. O que eu preciso? Me alimentar. Essa é a minha necessidade. Agora, eu posso escolher diferentes estratégias para satisfazê-la. Eu posso pedir uma comida, eu posso ir a um restaurante, eu posso ir ao supermercado e comprar os ingredientes para cozinhar um determinado prato. Então, a forma como eu escolho satisfazer essa necessidade são as estratégias que eu utilizo. E normalmente as brigas acontecem muito mais pela estratégia escolhida do que pela necessidade em si, porque a gente não consegue identificar a necessidade que está escondida atrás da estratégia que a gente utilizou. Então, o grande segredo é esse, né? Qual que é a minha necessidade? Normalmente elas estão relacionadas ao quê? A significado, a pertencimento, a conexão, a certeza. Então, lembrar que as necessidades é aquilo que eu preciso. E o quarto passo
e que talvez seguindo todos os outros fique muito mais fácil de ser seguido, é a gente conseguir expressar de forma clara aquilo que eu quero. Então, quando eu consigo observar sem julgar, quando eu consigo entender quais sentimentos foram afetados, quais as minhas necessidades e as dos que estão à minha volta, eu consigo fazer um pedido de uma forma muito mais clara e objetiva. Então, esses são os 4 passos para a proposta de uma comunicação não violenta, né? mais sincera, onde os diálogos eles são conseguem ser mais verdadeiros, onde eu respeito o meu interlocutor, onde eu não presumo que ele deva saber aquilo que eu sinto, né? Mas eu consigo dizer-lhe aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu preciso. Então, de uma maneira mais simples, é assim que a gente pode entender a proposta da comunicação não violenta, e a Larissa segue conversando mais com vocês a respeito das necessidades. Não se esqueça de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, nos acompanhar também no Instagram, que é @prosa.emfamilia, deixar seu like, seu comentário, sugestão dos próximos assuntos. Grande prazer tê-los por aqui. Tchau, tchau! Olá, eu sou Larissa. Eu vou seguir do ponto onde a Ludmila parou para aprofundar com vocês um dos passos que ela apresenta como necessários para a gente constituir uma comunicação não violenta a partir dos ensinamentos do Marshall Rosenberg. E aí a gente sabe que não se trata de uma instituição fácil, porque nós estamos propondo com a comunicação não violenta mudar uma lógica de fazer, a lógica com a qual nós fomos ensinados a nos comunicar. Então, o Marshall Rosenberg vai falar ao longo da obra dele de todas as dificuldades que ele encontrou quando ele mediava conflitos e quando ele propunha o momento básico, o momento de partida, que é exatamente a comunicação das necessidades. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que para a gente comunicar as nossas necessidades, a gente precisa conhecê-las. E isso ele aponta nos livros, especialmente num deles, que é o Vivendo a Comunicação Não Violenta. Ele vai dizer de como isso era difícil para as pessoas quando ele propunha entrar em contato com a própria necessidade. A pessoa não sabia falar da necessidade dela porque a pessoa não conhecia. Então, a Ludmila comentou aí, a gente faz muitos julgamentos e quando a gente se propõe a resolver conflitos, quando a gente vai discutir sobre os conflitos, muitas vezes o nosso ponto de partida é a acusação que a gente faz ao outro. É difícil a gente se voltar para si e é mais fácil dizer que o outro tem alguma culpa. Mas não só porque isso faz parte da lógica a partir da qual a gente aprendeu a se comunicar, mas também porque a gente conhece pouco as nossas necessidades. Então, um exercício que eu queria propor para vocês é um exercício de contato. Eu tenho falado aqui, isso tem muito a ver com a minha prática clínica dentro da Gestalt terapia. A gente trabalha a partir da ideia de que o contato é a base de tudo. Então, eu queria propor que vocês fizessem um exercício muito simples, de imaginar a última briga que vocês tiveram, o último conflito com o parceiro, com a parceira, com o filho, com o pai, e pensassem o que é, naquele momento, o que é que eu tinha a comunicar de fato como uma necessidade minha. Quando a gente estava discutindo sobre a louça na pia, quem lava, quem não lava, quando a gente estava discutindo sobre o filho tirar a toalha molhada da mesa, qual era de fato a necessidade por trás daquela discussão. Então vamos começar por aí e depois eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se foi difícil ou não fazer esse exercício, se isso parece complicado no calor da discussão, mas se daria para fazer isso em momentos antes, se a gente pode fazer isso regularmente, o que você acha de começar a fazer isso regularmente? O que eu necessito, do que eu necessito na minha relação com o meu filho, do que eu necessito na relação com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu pai. Vamos pensar nisso? Deixa aí depois nos comentários se foi fácil ou difícil, como a Ludmila pediu, inscreva-se, compartilhe e vem prosear com a gente toda terça. Um beijo!